Vamos então conversar ao vivo agora com Breno Oliveira, gerente de dados da Atlas Intel, responsável por essa pesquisa. Breno, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Abrimos o nosso site, sbtnews.com.br, que trouxe esses dados. E eu queria perguntar ao senhor como que foi feita essa pesquisa. Conta pra gente em detalhes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, o nosso relatório, ele contém, na verdade, dois estudos, um feito a nível nacional e outro realizado a nível do município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí dois estudos feitos de forma independente, ambos têm uma margem de erro de 3 pontos percentuais. O estudo municipal, a gente coletou uma amostra de mais de 1.500 respondentes, 1.507. O estudo nacional, uma amostra menor de 1.089 respondentes, o que dá, através dos cálculos, essa margem de erro aí de 3 pontos percentuais. Então, através desses dois níveis de abrangência que o relatório contém, a gente consegue ter uma avaliação da percepção da população, tanto a nível nacional quanto a nível da cidade do Rio, e através dos cruzamentos demográficos de ambas as pesquisas, a gente consegue acessar demografias bastante específicas, que foram muito mais afetadas pela operação e pelas consequências do evento. Vocês esperavam esse resultado aqui? 62,2% da população do Rio aprova a mega operação, mas entre aquelas que vivem nas favelas, a porcentagem chegou a 80,9%. Como que vocês receberam esse resultado? De fato, foi um resultado que surpreendeu a equipe, que surpreendeu a mim, inclusive. O nível, a gente observa ao longo de todo o relatório, de todas as perguntas, a gente tem um padrão que o que a gente observa é que a população brasileira, ou seja, a nível nacional, a percepção acerca da operação, ela é menos positiva do que a percepção da população da cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente observa para um grupo ainda mais específico, que são os residentes de favelas ou comunidades dentro do município do Rio de Janeiro, por exemplo, é, que representam basicamente cerca de 20% da população do município do Rio de Janeiro, a gente observa essa discrepância bastante grande, em que quase mais de 80% dos moradores de favelas afirmam aprovar a operação e tem uma postura mais positiva a respeito de várias perguntas sobre a operação em si. Então, se deseja mais operações como essa, avaliações sobre o resultado da operação, tudo isso a gente observa esse padrão em que a população nacional é um pouco mais cautelosa, o nível de aprovação sobe quando a gente está falando do município do Rio de Janeiro e quando a gente está falando das populações que, de fato, residem nas favelas, o nível é muito majoritário, de 8 em cada 10. A ação do senhor, esse resultado revela um cansaço, esse sentimento de cansaço com a violência ou de confiança nas forças policiais? Vocês conseguem ter essa observação? Com certeza, as populações mais impactadas, que são mais diretamente afetadas pela operação, pela violência nas comunidades, há uma espécie de consenso. A gente não consegue identificar muita variação. Mas, por exemplo, quando a gente observa o nível de desaprovação, a gente observa que ele cresce com a renda, ele cresce com a escolaridade e ele chega a ser majoritário o número de respondentes que desaprovam a operação entre aqueles que têm ensino superior completo e aqueles que recebem mais de 10 mil reais em termos de renda familiar. Em relação a essa diferenciação entre um cansaço, entre um esgotamento da população com a situação da segurança pública e uma aprovação da postura da polícia, a gente tem algumas perguntas nesse relatório que demonstram que, de fato,
há uma aprovação da população em geral a respeito do trabalho executado pelas forças de segurança nessa operação. Por exemplo, quando a gente pergunta se o nível de violência empregado na operação foi adequado ou foi excessivo, a gente observa uma maioria, a maior parte dos respondentes dizendo que o nível de violência empregado na operação, que resultou em mais de 120 mortes, ele foi adequado. Esse é o resultado que a gente tem. E quando a gente está falando, mais uma vez, se repete aquele padrão em que, quando a gente está falando de Brasil, é um número menor, para a cidade do Rio de Janeiro é um número maior, e quando a gente observa as populações diretamente afetadas, que são as populações de favela e comunidade, é um resultado ainda mais contundente. Então, é um padrão que a gente observa ao longo de todo o relatório. E é importante ter esses dados justamente para direcionar ações de política pública, né? Estamos falando aqui também de ações políticas, ou pode se tornar dados como esse, podem se tornar eleitoreiros? Olha, a função da pesquisa é informar o debate público, é trazer a realidade à tona para a sociedade. Então, se existe esse sentimento na população, que foi capturado pela nossa pesquisa, o melhor a ter consciência dessa realidade é algo fundamental para a elaboração de políticas públicas, tanto na área de segurança, mas políticas públicas que levem de fato em consideração qual é o sentimento, qual é a opinião do brasileiro, do carioca, a respeito do que está sendo feito. Se esse sentimento não for se não forem endereçadas soluções, se não forem endereçadas respostas a esse sentimento, o risco de aumentar o nível de insatisfação da população é muito grande. Quando a gente pergunta para nossos respondentes, por exemplo, se eles enxergam que a operação foi motivada tem um componente político eleitoreiro, a gente observa que, de fato, mais ou menos 40% da nossa amostra tem essa percepção de que a operação foi motivada por fins políticos. Embora a maior parte, isso é importante frisar, a maioria ainda acredita que seja uma operação realizada com o intuito, de fato, de combater e impedir o avanço do narcotráfico naquela região. E quantas pessoas ao todo vocês ouviram, Breno? Na pesquisa do Rio de Janeiro, a gente teve uma amostra aí de 1.527 respondentes, enquanto para a pesquisa nacional, a gente teve uma amostra de 1.089 respondentes. Ambas as amostras conferem ao estudo uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Sim. E outro dado aqui que me chamou a atenção nessa matéria que está no nosso site, no SBT News, é que 81,4% dos cariocas sentem medo de sair de casa. Esse número é o dobro praticamente, né, do restante do país, com destaque ali para a região sul, onde somente 7% da população tem esse medo de sair de casa. É algo muito preocupante. De fato, é um dado assustador. Quando a gente pergunta, por exemplo, qual o que a população pensa sobre o nível de criminalidade na sua cidade, você vê que os respondentes do Rio de Janeiro, da pesquisa do Rio de Janeiro, mais de 95% deles classificam o nível de criminalidade na cidade como alto ou muito alto. Enquanto, para o Brasil, esse nível é de apenas 35%, quando a gente soma o número de respondentes que acredita que o nível de criminalidade na minha cidade é alto ou muito alto. Então, essa diferença também é algo que está presente em várias perguntas do relatório. A gente observa um incômodo com a situação da segurança muito mais proeminente, muito mais forte quando a gente está falando do Rio de Janeiro em específico. Então, é uma opinião do carioca, é um assunto que aflige especialmente de forma bastante forte a população da cidade do Rio. Breno Oliveira, gerente de dados da Atlas Intel, muito obrigada pela participação ao vivo com a gente no Poder Expresso. E fica aqui, né, a nossa esperança de que esses dados se tornem realmente um parâmetro para se realizar
políticas públicas de segurança efetivas. Obrigada, Breno, pela participação. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, gente. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.